Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quinta aula de filosofia com a turma do quarto ano. Bom, nós ainda estamos no nosso livro 2 e hoje nós concluiremos o nosso capítulo 2. E a arte, o que é? Das páginas 299 a 301. Os itens abordados serão a relação das pessoas com a arte e analisar uma obra de arte. Bom, a atividade referente a esta aula é Mão na Massa, página 301. Primeiramente, vamos relembrar sobre o que o capítulo 2 ele fala, né? Na página 295, nós iniciamos o nosso capítulo 2. E o título desse capítulo é A Arte, o que é? Ou seja, nesse capítulo, nós iremos falar um pouco sobre o que é a arte, nós iremos falar um pouco sobre a questão de ter um olhar crítico sobre uma obra de arte, também como analisar, né, uma obra de arte. Primeiramente, vamos relembrar o que é arte. Bom, arte é uma palavra que se origina do vocábulo latino ars e significa técnica ou habilidade. Podemos dizer que é uma manifestação humana. A gente pode dizer que a arte é o que? A manifestação daquele artista sobre um determinado assunto, né? Ela vai envolver o quê? Técnicas que ele utilizou para poder criar aquela obra de arte e também a habilidade que ele tem. Pode ser representada através de várias formas, tá bom, gente? Muita gente acha que a arte está relacionada sempre a uma pintura, mas não é. A arte ela pode estar relacionada e representada de várias maneiras. Através de uma música, de uma escultura, de uma pintura, também no cinema, através de um filme, em uma dança ou entre outras. A arte ela tem uma importante função social. Por quê? Primeiramente, gente, ela vai trazer características, ela vai expor essas características históricas e culturais de uma determinada sociedade. Muitas vezes, em uma obra de arte, o artista ele coloca o ponto de vista dele sobre aquele momento histórico, sobre as características daquela época, daquela sociedade. E também ela pode funcionar como uma distração, não é isso? Um entretenimento para certos problemas, um modo de expressar o que sentimos aos diversos grupos da sociedade. Então, ela também pode ser uma diversão, uma distração, né? Muitas vezes as pessoas se divertem quando vão, por exemplo, a um museu, né? Ou então quando vão a uma exposição. Então, e também ela vai trazer essa questão de expor o que a gente sente, o que o artista sentia sobre aquele assunto em que ele explorou na sua obra de arte. Bom, importância. Qual seria, então, a importância da arte? Primeiramente, gente, a arte, ela transforma a nossa maneira de pensar, não é? E de entender o mundo. Por quê? Porque ela faz com que a gente repense os nossos posicionamentos sobre determinado assunto. Porque a partir de uma obra de arte, você consegue analisar o ponto de vista do artista, o que ele pensa sobre aquele assunto. Então, você começa a ter uma nova opção, né? Uma nova opção sobre aquele assunto, uma nova posição, um novo posicionamento. E por isso você pode, muitas vezes, mudar a sua maneira de pensar. Às vezes a gente não muda a maneira de pensar, mas a gente entende o que o artista pensou ao retratar, ao criar aquela obra. De alguma forma, gente, a arte ela vai interferir na sociedade e, ao mesmo tempo, ela vai receber influências do meio em que ela está inserida. Ou seja, ao mesmo tempo que uma obra de arte ela é criada, recebendo influência da sociedade, ela vai influenciar também. Por exemplo, digamos que um artista ele passou por uma determinada um bairro, e ele viu que o bairro era muito sujo, né, cheio de lixo, as paredes pichadas, e aí ele criou uma pintura, por exemplo, em um muro, retratando o problema que ele vivenciou ali. Aquele bairro influenciou na criação daquela obra de arte. E a partir do momento que as pessoas olharem aquela pintura, elas irão entender que o bairro, né, estava precisando realmente ser mais cuidado, que a população não deveria estar jogando lixo nas ruas. Então, ou seja, do mesmo jeito que ela recebeu uma influência do meio, ela também conseguiu exercer uma influência sobre os demais. Página 299, a relação das pessoas com a arte. A arte também pode nos ensinar muito sobre o mundo que nos cerca. Pode nos oferecer um olhar crítico e profundo sobre a nossa sociedade.
Olha só, gente, muitas vezes o artista, ele vai criticar algum problema da sociedade quando ele retrata isso numa obra de arte dele, né? Então, muitas vezes, quando você começa a analisar, você começa a ter um olhar crítico, a ter um olhar mais profundo sobre aquele problema. Toda vez que se ver um grafite na parede, por exemplo, você encontra assim, uma boa oportunidade para pensar. Nós sabemos que aqueles grafites que ficam nas paredes, nas pinturas expostas pelos grafiteiros, elas sempre vão trazer uma crítica a algum problema, né, que a sociedade enfrenta. Então, é uma maneira de você olhar e pensar, refletir sobre aquele problema. Afinal, esse tipo de arte não deixa suas viagens de ônibus mais bonitas, assim como seu trajeto para a escola. Isso acontece porque o artista consegue expressar por meio do desenho algo que nos faz questionar o mundo. Então, assim, o grafite, ele é um exemplo de crítica a problemas da sociedade, problemas que a sociedade enfrenta. Então, nada melhor do que a gente analisar e começar a pensar naquele problema também. Geralmente, os grafites vêm carregados de uma crítica social muito interessante e, assim, se torna uma boa chance para refletir sobre as coisas à sua volta. Ou seja, cada vez que vocês olharem esse tipo de pintura, parem para pensar no problema em que ela está retratando. É uma maneira de se sentir inserido dentro da sociedade, né? De entender os problemas sociais que as pessoas enfrentam. Muitas vezes é até uma oportunidade de conversar sobre o assunto com quem está ao seu lado, amigo, familiar. E vocês sabem, gente, que sempre a gente conversa um assunto com outra pessoa, você vai debatendo aquele assunto, ele vai ficando grandioso, né? Ele vai gerando um novo ponto de vista, uma nova perspectiva. Então é muito interessante conversar esse tipo de assunto com outras pessoas para ouvir a opinião também, outras opiniões, né? Opiniões diferentes das nossas. E você, já parou para pensar, para refletir como é que a arte pode ser uma chance interessante de pensar sobre o mundo? Isso é filosofia pura, ou seja, a filosofia ela traz essa questão da gente estar pensando sobre determinados assuntos. E por que não pensar em como a arte traz esse assunto, apresenta esse assunto para nós, apresenta problemas sociais para nós? Na página 299 nós temos uma imagem bem interessante, é um grafite. Você pode observar aqui que só está os olhinhos de fora e várias mãos, né, tampando a boca, passando a mão na cabeça. Gostaria que vocês imaginassem o que o artista ele quis retratar. Ou seja, a gente não tem o direito de falar, de dar a nossa opinião, sempre tem alguém interferindo nas nossas opiniões. Nós conseguimos ver tudo, mas não conseguimos fazer nada porque nós estamos presos. Então, eu gostaria muito que vocês analisassem, pesquisassem essa obra. Eu não vou dizer a minha opinião, porque eu vou acabar interferindo um pouco na opinião de vocês. Mas analisem, por que esse rapaz está com uma boca presa, somente os olhos e tantas mãos assim próximas, prendendo? Você pode perceber que essas duas mãozinhas de cores da pele dele tá por fora aqui, ó, segurando, né? O que isso quer dizer? Ele está tentando se soltar, ele está tentando observar, ele está tentando falar. Analisem, tá bom? E pensem de uma maneira bem crítica, tenham um olhar crítico sobre o que o artista quis passar, qual foi a mensagem do artista com essa obra. Página 299 com a lupa na mão. Com a ajuda de seus familiares, pesquise músicas, livros ou obras de arte que, de alguma forma, fazem uma crítica social às condições do país ou do mundo. Leve o material para a sala de aula. Olha só, gente, no momento, vocês não precisam trazer esse material. O pessoal que está vindo para o presencial pode colocar aí as músicas, tá bom? Podem anotar e expliquem para mim o que vocês, o que tinha nessa música ou nesse livro, qual era a crítica apresentada, e aí vocês me apresentam. Quem está estudando em casa pode estar escrevendo, mandando a foto no canal de filosofia, tá bom? Página 300, analisar uma obra de arte. Você conhece o quadro A Negra, da Tarsila do Amaral? É uma obra de arte importante e nasceu de uma história real. A ideia era retratar uma mulher negra de que Tarsila ouvia muito falar nas histórias que as mucamas lhe contavam na fazenda.
Antes de explicar para vocês de que esse quadro está falando, qual é a história realmente por trás desse quadro de Bira, a gente já sabe que é uma história real. Eu gostaria que vocês analisassem, tá? O que tem nesse quadro? Uma mulher. Quais são os traços dessa mulher? Ela é uma mulher que está feliz, ela é uma mulher que tem as proporções do corpo normais, dentro dos padrões, é uma mulher que está com o corpo mais diferente, o olhar dela, a boca, o formato seio. E aí, o que vocês imaginam que está sendo contada nessa obra de arte? Então vamos lá conhecer sobre o que fala, né? Sobre o que a Tarsila do Amaral retratou nessa imagem. Primeiramente, a Tarsila do Amaral, ela escutava muitas histórias quando ela era criança. E as mucamas, elas falavam de coisas que impressionaram a menina Tarsila, como era o caso das escravas dedicadas a trabalhar nas plantações de café, e que, impedidas de suspender o trabalho, amarravam pedrinhas nos bicos dos seios, para que estes, desta forma alongados, pudessem ser colocados sobre o ombro, a fim de poder amamentar os seus filhos que carregavam nas costas. Então, olha só, vamos voltar aqui. Algumas mulheres, elas trabalhavam em plantações de café, tá? Quem eram essas mulheres? Olha só, eram escravas. Você pode observar aqui que tem um texto contando tudo. Essas escravas, quando as crianças nasciam, essas escravas, elas não podiam deixar de trabalhar para amamentar os filhos, né? Então, o que elas faziam? Elas pegavam as crianças e levavam para as plantações de café, colocavam as crianças presas nas costas, amarravam as crianças aqui atrás. Mas como é que elas iam amamentar essas crianças que estavam amarradas aqui atrás, se o seio fica aqui na frente? Então, o que elas faziam? Elas amarravam pedrinhas no bico do seio para puxar, para o seio ficar bem grande. E elas colocavam o seio para trás, a criança ficava amarradinha aqui nas costas, ela colocava o seio para trás e a criança conseguia mamar e elas conseguiam trabalhar. Ou seja, elas não precisavam parar de trabalhar para amamentar. E também as crianças não iam ficar sem serem amamentadas, né? Porque naquela época a escrava não poderia parar de trabalhar para amamentar, nem nada, nem ter aquele pós-operatório. Elas não tinham isso, né? Ficar em casa com uma criança, nada disso acontecia. Elas tinham que trabalhar. Então elas acabavam levando essas crianças para as plantações de café e por isso elas amarravam. Você pode observar que na imagem ela tem um semblante cansado, triste, não é? O seio está bem grande, que é justamente porque elas amarravam essas pedrinhas, não é? Para amamentar as crianças. Você pode perceber que tudo nesse quadro retrata as histórias que a Tarsila ouvia dessas escravas em plantações de café. Bom, o Immanuel Kant, ele falava o seguinte, gente: para alguma coisa ser considerada bela, é necessário antes compreender o que ela realmente é. Né? Sendo assim, a educação seria responsável pela compreensão da arte e, a partir daí, a formação do gosto. Ou seja, gente, para a gente entender uma obra de arte, achar bonita ou não, para a gente considerar que uma obra de arte ela é bonita, ela é bem feita, a gente tem que entender o que realmente está descrito, o que realmente foi retratado naquela obra de arte. Muitas vezes, quando você olha aquele primeiro olhar para o quadro da Tarsila do Amaral, você acha esquisito uma mulher com proporções corporais estranhas, um semblante esquisito. Você não consegue entender, mas depois que você analisa e conhece a história por trás daquele quadro, você começa a vê-lo com olhos diferentes. Você começa a achar bonito, você começa a achar interessante. Por quê? Porque você conheceu a história. Ou seja, o gosto da gente ele é formado através da compreensão de uma obra de arte. Ou seja, e a educação, ela seria responsável por isso, porque é através da educação que você vai receber um ensinamento e aí você vai entender, compreender aquela obra de arte e passar a gostar dela. E como é que nós podemos fazer para analisar uma obra de arte? Bom, primeiramente, você tem que analisar o tema que o artista vai escolher, certo? E aí você vai entender qual é o tema que está por trás daquela pintura. Depois, você pode analisar a questão das linhas, né? Os traçados que ele usou. São suaves, são leves, escuras, fortes. Depois também seria interessante observar a questão das cores e dos tons retratados, porque isso também chama a atenção de quem está observando. Procurar também símbolos através de objetos ou cenas, tá?
de que época era retratado aquilo, também é interessante para entender a mensagem do artista. Ah, isso aqui é de uma época tal, olha, tem esse símbolo, tem esse objeto que retrata tal época. Isso também ajuda a entender a mensagem do artista. Observar também se ela é cheia de detalhes, se ela é simétrica, né? Que tipo de ângulo ela foi feita. Observar também, gente, a questão da luz, da sombra, tudo isso faz com que você deve utilizar para analisar bem direitinho como é que o artista criou aquela obra de arte. Verificar também a questão da técnica, não é? Se foi pintada a óleo, acrílico, aquarela. Também é interessante saber a questão das cores que o artista utiliza, né? Se você pegar as obras de Tarsila do Amaral, você percebe um padrão de cores. Se você pegar do Romero Brito, você também percebe um padrão de cores. Isso também é interessante, tá bom? Para analisar o estilo do artista. Concluindo, né? A interpretação pessoal, ela pode fazer perceber muitos significados, ou seja, cada pessoa, ela vai ter uma percepção diferente sobre uma obra de arte. A experiência, ela vai ampliar o conhecimento da arte e das técnicas. É lógico, uma pessoa que já tem experiência, que já conhece técnicas de pintura, ela vai conseguir analisar melhor do que uma pessoa que não tem esse conhecimento. E é lógico que só o tempo é que vai fazer com que você vá aprimorando esses conhecimentos. Página 301, mão na massa. Primeira questão. Depois de todas as pesquisas e atividades que você realizou, das discussões que você teve, o que você pensa ser a arte? Bom, aí vocês vão colocar a resposta de vocês. O que é que vocês pensam que é? Qual a definição de arte para vocês? Segunda, a arte ajuda você a pensar? Sim ou não? E por quê? Também resposta pessoal. Terceira questão. A arte é a parte integrante do mundo. Ou ela olha o mundo de fora e o repensa. Explique. Ou seja, vocês acham que a arte ela é uma parte integrante do mundo ou ela olha o mundo de fora e repensa? Vocês têm que colocar as respostas de vocês conforme tudo que nós estudamos sobre arte. Quarta questão. Em uma folha, represente artística e livremente como você vê a arte agora, depois de tudo que a gente estudou. Né? Como é que vocês veem a arte? Ela é importante? Ela não é? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido todo o nosso conteúdo. Continuem estudando e se dedicando e acompanhando as nossas postagens através da nossa agenda eletrônica. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!